Olá, é um prazer, um privilégio estar aqui com você neste tempo, nesta série Profetizando 2021. Profetizando sobre este ano que está chegando. A palavra do Senhor diz que nós devemos ter expectativas, boas expectativas daquilo que o Senhor vai fazer. Isso gera esperança, isso gera um coração cheio, transbordante, e isso é muito bom. Ter expectativas, orar, ler a palavra de Deus, é inspirar-se nela. Isso traz renovo, traz um alinhamento com o céu. E isso é muito bom. Eu sei que isso é muito bom e sei que você também entende que isso é muito bom. Tenho o privilégio de falar a você e incentivar a você que tem paixão por ser um cidadão do céu. Você tem essa consciência de que você é um cidadão do céu? Porque esta consciência nos traz um alinhamento. Em Filipenses 3, no versículo 20, diz assim: mas a nossa pátria está no céu com o nosso Salvador. Aleluia. Quando sei de onde saí e quem me tirou do cativeiro, também tenho gratidão, uma gratidão que tem uma direção certa. O Senhor Jesus. Em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, diz assim, que Ele nos resgatou das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Jesus nos resgatou. Ele te transportou para este reino dos céus. Então é a Ele todos os dias, neste reino que você vive, que você respira e que você tem esta vida de prática no reino dos céus. É por isso que, por essa gratidão tão grande, por esse amor que nos envolve, por essa obra tão sublime, que dia após dia vivemos no reino que Ele nos deu. Há uma cultura a ser vivida, há uma cultura a ser praticada, a cultura do reino de Deus. Neste reino, há várias áreas e esferas de influências, que chamamos aqui de 7 montes da sociedade. E hoje eu vou falar sobre um desses montes, que fala sobre artes e cultura. Glórias a Jesus por isso. Eu amo falar sobre este tema. Deus tem colocado tantas coisas preciosas no meu coração. Em alguns momentos eu disse ao Senhor: Pai, será que algum dia eu terei que falar sobre essas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração? E quando surgiu essa oportunidade, eu pensei: obrigada a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu, ou está me dando, de compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Glórias ao Senhor por isso. Quando eu era menina, na casa da minha mãe, havia um quadro entalhado em madeira, que ficava na sala. Então, toda vez que eu me sentava no sofá, eu ali com 7, 8 anos de idade, eu me deparava com aquele quadrinho e eu ficava lendo o que estava escrito nele. E nesse quadrinho estava escrito assim, o Salmo 19, que diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra de suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite, sem discurso, nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Eu me deparava com essa palavra e, olha, não era nessa versão, era na versão Almeida Ferreira, que é muito mais difícil, né? E eu olhava, lia aquele texto, e eu ficava pensando o que era esta glória de Deus e do que era essa obra que ele estava falando. E esse texto interagia comigo de forma muito sublime. Várias vezes eu memorizava. E hoje, né, depois de passado mais de 40 anos, eu estou aqui falando sobre este fato, porque isso realmente marcou a minha vida. Aquele quadrinho simples, entalhado em madeira, marcou a minha vida neste tempo. Ficou gravado na minha memória. Por que eu estou falando sobre isso? Era um tipo de arte que a minha mãe tinha, era um quadro, era uma escultura, um entalhe em madeira que a minha mãe tinha em casa.
Era algo que ela prezava e ela gostava. Se era algo que minha mãe sempre gostou, foi ter versículos bíblicos dentro da nossa casa, em vários lugares, né? Desde ter o quadro na sala, nós tínhamos 2 quadros desse. Um era o Salmo 19 e o outro era o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Era nesta versão que ela tinha, porque eu ainda me lembro. Então, ela gostava, ela se cercava da palavra de Deus. E aquela arte comunicava o reino de Deus na minha infância. A arte é algo que é sublime, é algo que vem do Senhor. Eu quero caminhar com você nesse Salmo 19, porque foi isso que o Senhor me trouxe ao coração. Toda a criação do Senhor revela esse autor, este criador, esse artista mor, o primeiro de todos, o mais criativo, o mais perfeito. Esse artista que estendeu o céu, que criou todas as coisas, que criou todas as cores, formas, texturas, nuances, que criou timbres, potência, ritmo, harmonia. O primeiro de todos aqueles que fazem os instrumentos, aquele que colocou no coração do homem ideias para construir instrumentos e dele tirar timbres que tão harmoniosamente soam até hoje. Instrumentos como cítara. A cítara é um parente não muito distante do órgão, que vem a partir daí o piano e os instrumentos que nós conhecemos hoje, o nosso piano de cauda, o piano acústico. Instrumentos que alegram o nosso coração e que trazem um som, uma sensibilidade como o som do céu. Algo que mexe conosco, é indiscutível. A música traz vida, a música nos anima, a música nos tira de um lugar de tristeza e nos traz para um lugar de alegria. A música aplicada, como é no reino dos céus, ela é curadora. A palavra do Senhor diz que há cura, há libertação em meio a louvores. Nós temos aqui relatos do rei Saul sendo liberto de um espírito que o acometia. Ele era liberto através do som da harpa. Nós temos aqui o artista, um Deus criador, um Deus criativo. Ele tudo criou, tudo formou para o louvor da sua glória. A sua criação fala, é o que diz no Salmo 19, no versículo 3 e 4. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Quando nós nos deparamos com as belezas naturais, como, por exemplo, quando você visita as cataratas do Iguaçu, você fica parado diante deste quadro maravilhoso, feito pelo próprio Deus. E ali é inquestionável. Não há palavras, não tem ninguém dizendo, ei, isso aqui foi Deus quem fez. Mas você ouve a voz do Senhor. Sem palavras, sem fala, ouve-se a sua voz. As pessoas vêm de todos os lugares do mundo e ficam encantados com aquilo que Deus criou. E, de igual forma, eu não fui a outros lugares com tantas belezas naturais como temos aqui em Foz do Iguaçu. Mas nós vemos, através de vídeos, os grandes canyons, né? Grand Canyon, por exemplo, é uma obra maravilhosa que a gente olha e é incontestável. O Senhor é quem fez tudo isso. É inquestionável. O Criador, o artista, o Deus perfeito. A arte serve para comunicar sentimentos, sensações, assim como a música. Quando nos deparamos com um quadro e suas cores, ou até mesmo quando o quadro é em preto e branco, você fica parado, maravilhado, totalmente absorvido por aquilo que o artista tentou comunicar. Agora vamos trazer todo este contexto de arte para alguém que está no reino dos céus. Se eu entendo quem sou, se eu entendo que sou filho,
que sou cidadão do céu, que estou neste lugar, que vivo aqui e que o meu tempo, o meu talento está a serviço do meu Senhor, esse meu talento, essa arte que flui através das minhas mãos, através da minha voz, através de tudo aquilo que sinto que foi o Senhor quem colocou, vai comunicar o reino de Deus. Então, a nossa arte, a nossa dança, o nosso expressar diante de uma peça de teatro, diante de uma atuação em um filme, vai ser para a honra e glória do Senhor. Não será um entretenimento corrompido, um entretenimento que não tem qualquer valor, a não ser para fazer perder o tempo. Vai ser algo que vai edificar, que vai tocar vidas. Se você é alguém que Deus depositou talentos, use esse talento para o reino de Deus. Use esse talento para comunicar o artista maior, aquele que te deu o talento, aquele que criou todas as coisas. Não deixe que o seu talento se perca, ou que o mundo e as coisas do mundo acabem por deixar o seu talento enterrado, empoeirado e esquecido. Se tem algo que eu tenho vivido, que tenho observado, e que o Senhor também tocou no meu coração, é como quando você se achega ao Senhor, quando você descobre quem você é, e o quanto você ama o Deus, ligou-se por amar a você, por me amar. Quando você entra neste reino e começa a viver esta cultura do reino dos céus, o Senhor vai trazendo vida a você e você vai trazendo à tona aquilo, os talentos que estavam esquecidos. E você começa a cantar, você começa a tocar instrumentos que você antes havia deixado lá no canto da sua casa. Você começa a ter saudade dos pincéis, da tela. Você começa a ter saudade do tempo em que você, na sua infância, tinha paixão por dançar, levantar os seus braços e ter a suavidade de quem dança. O Senhor coloca de novo em você o desejo de construir coisas, de mexer com o artesanato, de criar novas coisas, de costurar, de fazer bonecas, de fazer tantas e tantas coisas, porque a arte, ela é riquíssima. De construir coisas novas a partir de coisas que estão esquecidas, a construir monumentos, estátuas, a mexer com materiais diferentes. O Espírito Santo começa a tocar em você, para que você crie novas coisas e comece a comunicar o reino dos céus. E só então, você passa a viver, a ter este senso de ser completo. Filho amado, cidadãos dos céus, que exerce seu talento para o reino de Deus. No Salmo 19, no versículo 14, diz assim: que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Eu quero orar com você, pedindo ao Espírito Santo que traga a você lembranças, ou a lembrança daqueles talentos, ou mesmo saudade de voltar a fazer algumas coisas que você deixou esquecido. Nesse tempo, nesse novo ano que se inicia, eu quero orar ao Senhor para que todo talento, toda arte seja voltado, rendido aos pés do nosso Senhor. Não apenas aqui na nossa cidade, mas em todo o Brasil. E eu conto com você para orar junto comigo, crendo, se enchendo de expectativa por tudo aquilo que o Senhor vai trazer ao seu coração, para que o reino dos céus avance, para que o reino dos céus seja proclamado na música, no teatro, no cinema,
na dança, nas artes plásticas, em todo tipo de artesanato possível e imaginável. Em nome de Jesus. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer pela sua bondade, a sua misericórdia e a sua infinita criatividade que se derrama sobre as nossas vidas. Nós queremos profetizar, Senhor Jesus, que no ano de 2021 seja um ano criativo, Pai, onde artistas, Pai, das mais diversas áreas, em Foz do Iguaçu e em todo o Brasil, Pai, se levantem, Pai, para engrandecer a cultura do reino dos céus. Pai, que hajam composições alinhadas com o céu, que hajam, Senhor Jesus, pinturas alinhadas com os céus, desenhos proféticos, Senhor Jesus, dança, teatro, cinema e toda forma de arte, Senhor Jesus, rendida a Ti, dizendo, só Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Um abraço.